Olá, meus seguidores queridos! Tudo bem com vocês? Espero que estejam com saúde e que a graça de Deus nunca lhes falte. Por favor, deixe o seu like e se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e poder assistir a todos os vídeos. Vamos reciclar, pessoal! Hoje vou mostrar para vocês o passo a passo desses lindos vasos em formato de tronco. Eles são muito fáceis de fazer e de vender. São perfeitos para decorar varanda e jardim. Tenho aqui um balde plástico quebrado no fundo. Vou utilizar ele para fazer 2 vasos. Aqueci bem a faca no fogo e fui cortando o balde. Dividi ele em 2 partes e retirei também o fundo. Com um espeto bem quente, fui fazendo furos, tipo circulando a boca do vaso e também essa outra parte. Lembrando que essa parte larga é o fundo do vaso. Agora vou entrelaçando arame por esses buracos, costurando até ficar parecido com uma teia de aranha. Faço uma massa mole, utilizando 2 medidas de cimento e 1 medida de argamassa. Fica uma textura cremosa. Meço a circunferência do balde e corto um pedaço de espuma redondo. Faço um furo no meio que é para ser o furo da drenagem. Umedeço a espuma e a envolvo na massa de cimento e encaixo no fundo do balde por dentro. Em seguida, vou chumbando com massa para que o fundo fique bem resistente. Estou muito feliz com vocês, meus seguidores queridos. Vocês são presentes de Deus para a minha vida. Às vezes, quando bate o desânimo, leio a mensagem de vocês e isso me dá uma injeção de ânimo. Não quero ser muito grudenta, mas é sério, pessoal. Eu gosto muito de trabalhar com massa. Isso para mim é uma brincadeira de criança. E saber que vocês estão gostando mesmo do meu trabalho, isso é gratificante. Voltando ao trabalho, corto pedaços de tecido, encharco na massa de cimento e vou envolvendo os vasos com eles. Vou ajuntando as pontas do tecido e fazendo os nó da madeira e também as raízes. Os pedaços de tecido que estão dobrados para dentro, eu dobro em cima da borda para dar um pouco de volume na boca do vaso. Se sobrar um pouco de massa, espalho por cima do vaso. Quando secar, vira uma crosta dura, facilitando a modelagem. Dá para reutilizar vários tipos de materiais para fazer estes vasos. Bacia de plástico, pote de doce, pote de creme, baldes, enfim, uma infinidade de materiais que poderiam estar jogados poluindo o meio ambiente e dá para a gente fazer esses lindos vasos. Para fazer este vaso grande, estou utilizando um balde inteiro. Apenas removi o fundo e entrelacei a boca dele com arame e preenchi com espuma encharcada de cimento, assim como os primeiros. Envolvi ele todo com tecido encharcado de cimento e deixei secar. Agora espalho uma camada de massa no fundo e vou alisando com pincel e água, tomando cuidado para não tapar o furo da drenagem. Como os vasos são em formatos de tronco, não quero que os pezinhos apareçam. Vou fazer os pezinhos com tampa de refrigerante para ficar bem baixinho, apenas para a água não empoçar debaixo deles. Encho as tampas com massa, encaixo na posição e deixo assim até secar completamente. Fiz uma massa mole, utilizando 2 medidas de areia fina, bem peneirada, 2 medidas de cimento e 1 medida de argamassa. Espalho uma camada dessa massa por dentro e também por fora. Vou alisando com o pincel, deixando bem uniforme.
Aguardo um período de aproximadamente 6 horas para a massa enxugar bem. Faço outra massa utilizando as mesmas medidas dessa massa anterior, porém coloco menos água e deixo a massa um pouco mais firme. Para fazer a boca do vaso, vou fazendo cobrinhas de massa, achatando e colando até completar a circunferência. Vou alisando com água, deixando bem lisinho, para dar aquele aspecto de madeira cortada com motosserra. Vou passando os dedos de leve e esticando a massa para o meio do tronco, para dar uma suavizada. Para fazer os detalhes da casca da árvore, espalho uma camada dessa massa em todo o tronco e, utilizando uma espátula, vou riscando. Vou fazendo corte em todo o tronco. Aí você escolhe se prefere os cortes mais profundos ou mais delicados, pois existem árvores que têm as cáscaras bem ásperas e outras mais delicadas. Não podemos esquecer que a boca do vaso e os nós são bem lisinhos. Dei 2 demãos de impermeabilizante e deixei secar para fazer a pintura. Vou utilizar essa cor creme como base. Deixo secar e venho pintando somente essa parte da casca da árvore com a cor marrom escuro. Com a tinta ainda fresca, umedeço um pedaço de tecido, torço bem e vou limpando de leve, retirando o excesso, de modo que apareça um pouco da tinta do fundo e um pouco do marrom. Fica um contraste muito bonito. Para fazer o nó da madeira, faço um pontinho no centro e vou riscando em formato de caracol. Depois lavo o pincel e vou esfumaçando para dar uma suavizada. Como esses vasos são fáceis de fazer e muito lindos, não falta compradores. Então, o ideal é fazer vários de uma só vez. Finalizo como de costume, com a cera líquida incolor extra brilho. Mais um trabalho concluído, graças a Deus. Espero que tenham gostado. Grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amo muito vocês.